Nessa história dos protagonistas aí, ô Vinícius Andrade, o Jardim com absoluta certeza é um deles no jogo de hoje, né? Ah, sem dúvidas. No jogo de hoje e na temporada do Cruzeiro, né? Porque assim, quem define os jogos são os jogadores, né? Os treinadores gostam de falar isso, que os protagonistas são os atletas, e de fato são. Mas se a gente fizer uma análise mais macro, né, desse 2025 do Cruzeiro, para mim o protagonista da temporada é o Leonardo Jardim, porque sem ele não teria esse time encaixado, não teria os reforços que o Cruzeiro trouxe hoje, porque agora o Leonardo Jardim também tem maior protagonismo e também muito mais liberdade para poder escolher essas peças. Ele é o homem de confiança do Pedrinho. Então o Leonardo Jardim faz um trabalho espetacular. Ele, para mim, é o principal treinador, né, do futebol brasileiro em termos de trabalho. Tem outros também fazendo ótimos trabalhos, o próprio Rafael Guanais do Mirassol, que é espetacular. Mas o que o Cruzeiro tem feito tem total, faz muito sentido com o que o Leonardo Jardim pensa e com essa remontada que ele deu no Cruzeiro, né? Porque ninguém imaginava que com essas peças o time estaria encaixado, com o Wanderson, com o Christian, isso no início do ano ninguém imaginava. Mas uma boa coletiva do Jardim, né? Mais uma, né? Mais uma. Ele sempre explica bem o jogo, né? O Leonardo Jardim. Estamos aqui no pós-jogo Itatiaia 7K. Em instantes vou registrar os áudios da galera. Primeiro, Edu, sobre o Leonardo Jardim e a maneira como ele influencia no jogo, além da troca de peças pensando individualmente nos caras, né? Porque no minuto 71, ele tira o Caio, bota o Gabigol, tira o Christian, bota o Arroio, tira o Wanderson, coloca o Sinisterra. Ele mexe na característica do time também, né, Edu? Mexe, mas ele falou na coletiva, né? Foi pra cima. O Cruzeiro foi pra cima, tava perdendo o jogo, você perdido por um ali. Pensa mais em tentar o empate, buscar o empate, do que não tomar o segundo gol. Eu acho que foi esse o raciocínio do Leonardo Jardim, e anteriormente ele não tinha as peças com essas características, né? Vamos puxar pela memória antes da parada, aliás, antes da janela ser aberta. Num jogo como esse, sem Arroio e Sinisterra, quem seriam os substitutos? Marquinhos. Provavelmente ele colocaria o Marquinhos por um lado, talvez o Bolassi pelo lado do campo. Hoje ele não tinha o Eduardo, mas se tivesse, certamente. Mas sabe qual que seria a estratégia? Talvez ele não mexesse. Como fez em outras oportunidades, ele simplesmente não mexeu, porque ele sabia, por mais que a gente peça, imprensa, por mais que o torcedor ele peça na arquibancada, a decisão do treinador é sempre a mais difícil, né? E é sempre a melhor pensada e aquela que tem mais... ele tem mais justificativas, porque ele está no dia a dia, cara. Ele conhece o elenco muito mais do que a gente. Ele sabe da característica do jogo dele muito mais que a gente, muito mais que o torcedor. E eu entendo. Entendo a imprensa, entendo a torcida, porque é cultural do futebol brasileiro, né? Não tá bem? Faz as 5 alterações. Mas não é cultural do treinador europeu e nem do treinador sul-americano aqui, que não, da Argentina, talvez do Uruguai. Eles não são tanto de mexer como é o treinador brasileiro. Eles não acreditam que o número de mexidas de peças seja a solução. E sim a característica das peças. E que se você não tem a característica, é melhor não desmontar um time que está organizado, apesar de não estar vencendo, do que mexer por mexer, não ter a peça que você precisa e desmontar e descaracterizar o time. Talvez você vá piorar a sua equipe, como aconteceu com o Cruzeiro em alguns jogos. Vou citar 2, Ceará e Santos, em que o Leonardo Jardim acabou mexendo e piorou o time, porque não tinha característica. Hoje ele mexeu, foi ousado, porque ele abriu mão de um time mais equilibrado para ter mais ousadia lá na frente, para ter mais 1 contra 1, e foi premiado, cara, com 2 pontas que ele não tinha anteriormente, Sinisterra e Arroio, e ele fez a alteração do Gabigol, que já era uma alteração normal, mas muito mais pelo Caio Jorge tá voltando ali de uma recuperação de lesão. Eu não sei se o Caio Jorge tivesse 100%, ele teria saído. Ele saiu logo depois de quase marcar um gol. Um cruzamento que veio da direita, acho que foi o do William, e o Caio Jorge raspa de cabeça, a bola passa muito perto, logo depois do gol do Bahia. Mas ele coloca o Gabigol. E no momento que ele tira o Matheus Pereira, quando já estava 1-1, e ele põe o Bolassi, ele traz o Gabigol para fazer o papel de meia e deixa o Bolassi fazendo o papel de centroavante. Então, cara, as mexidas foram porque, para esse jogo contra o Bahia,
ele tinha a característica que ele vinha pedindo ao longo do campeonato, ao longo da temporada. E a gente viu isso nitidamente, né? O Arroyo ele não foi só o jogador do 1 contra 1. Ele acha passes que outros jogadores não encontrariam. E a gente viu muito mais de Arroyo hoje do que de Sinisterra, apesar do gol do Sinisterra, porque o jogo do Cruzeiro foi se construindo pelo lado do Arroyo. Ficou um jogo mais favorável ao Cruzeiro pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Então, cara, o Jardim está com esse grupo nas mãos e a cada rodada o Jardim vem dando lições pra gente, né? E aí eu me coloco no meio mesmo. Nós que pedíamos alterações mais cedo, por que não mexer agora? Demorou a mexer aqui, demorou a mexer ali. E vinha o Jardim com toda a calma do mundo explicando nas coletivas, e aos poucos ele vai provando por A mais B que às vezes a mexida por mexida, ou mexer por mexer, não vai fazer diferença. E que muitas das vezes, quando você não tem a peça que vai fazer a diferença, uma mexida pode piorar o seu time, como aconteceu com o Cruzeiro em algumas rodadas. E hoje, ao contrário, quando chegam as peças e que ele pode utilizá-las, a coisa mudou. E hoje o Cruzeiro virou um jogo, eu vou repetir, difícil pra caramba, tá, cara? Difícil, Bahia jogou bem, levou muito desconforto ao Cruzeiro. Não foi uma virada simples, não foi uma vitória simples. Foi uma vitória para engrandecer ainda mais o Cruzeiro nessa competição. O Cruzeiro de 2025, pós-chegada do Leonardo Jardim e ganhando maturidade, ele dá pouquíssimas brechas para críticas, né? Às vezes um fato que é criticável agora, passa 2 semanas e você fala, realmente... Eu estava errado e ele estava certo. Realmente a justificativa do Jardim lá, ele estava certo. O tempo tem mostrado, né? E nos argumentos, né, do Jardim e com o que acontece no campo, né? Ele está mostrando, e em nenhum momento, né, nas coletivas em que ele foi também questionado, pressionado, ele precisou brigar, ele precisou levantar a voz. O Jardim nunca fugiu, ele nunca fugiu dessas perguntas. Ele sempre foi muito calmo nas respostas, e aí às vezes a gente concordava, discordava, mas ele dava o argumento dele. E agora nós temos que dar o braço a torcer aqui, porque no fim das contas ele estava certo, Leonardo Jardim estava certo. E é importante também essas peças chegarem num contexto que favoreça, para que elas possam chegar com calma, porque o Arroyo tem 19 anos. Sinisterra é um jogador que chega também e para recuperar a parte física, ainda para voltar. Mas é novo também, né? É novo, né? O Sinisterra acho que tem 24, né? Um pouquinho mais que isso. 26 anos. Mas é cara novo, né? Mas já tá pronto, né? Já tá mais pronto do que o menino. O Arroyo é mais aposta, muito jovem, mas o Sinisterra ainda precisa também recuperar o futebol, porque na Europa teve muitos problemas físicos. Agora, olha só o contexto em que eles estão se inserindo. Um time encaixado, em que eles não chegam com aquela responsabilidade de que eles precisam ser a solução do time. O Cruzeiro já tem um time. Eles chegam para ser a solução em alguns jogos, como foi hoje. É um jogo que precisava dessas características. Mas é muito melhor quando você já chega num time que está arrumado, que o treinador que pediu, né? O treinador, junto com o seu grupo de trabalho, escolheu a dedo. O Cruzeiro não foi no mercado fazer loucura. O Cruzeiro, para muitos, até demorou, mas ele foi no tempo certo, no tempo que precisava, porque foi criterioso. Então, o Jardim explicou mais uma vez, são características diferentes daquelas que eu tinha. E aí faz sentido colocar o Arroyo no jogo como era o de hoje, em que o Cruzeiro está perdendo de 1-0 e precisa de um jogador diferente da característica do Christian. Então, assim, o Cruzeiro ganha muito com essas peças e elas chegam também num contexto muito favorável, em que elas não precisam ter aquela pressão toda. Eu estou chegando e eu sou a solução de todos os problemas. Na verdade, o Cruzeiro, ele tem poucos problemas hoje. Ô Cirilo, a gente tá falando muito do trio que entrou, né? Do banco de reserva, do próprio Matheus Henrique, num campeonato em que o Caio Jorge é o grande protagonista, mas não dá para deixar passar a jogada do Matheus Pereira no gol de empate, né? Tinha anotado isso aqui, o Arroyo, ele parte para cima 2 ou 3 vezes ali, dá a bola pro Matheus, e o Matheus faz o que quer com o marcador, chuta na trave e o Sinisterra empurra, né? O diferente da jogada é o Matheus Pereira. Absolutamente. O golaço da jogada sai dos pés do Matheus Pereira. O passe do Arroyo é bom, a jogada pela direita é boa, mas o Matheus Pereira mete uma caneta e ali num curtíssimo espaço, né? Avança, dá um corte, traz para a perna esquerda, chuta, tira do goleiro.
A bola caprichosamente beija a trave e aí vem o fator posicionamento do Sinisterra, um pouco de sorte também, vai no pé do atacante do Cruzeiro para ele empurrar para as redes, mas destacar a jogadaça do Matheus Pereira, que é aquele jogador que tem aquela pecha ainda, né, de o Matheus Pereira não tem aparecido nos grandes jogos. Hoje foi um grande jogo, hoje foi um jogo difícil pra caramba, foi um confronto ali de G4, porque o Bahia tem jogos a menos, e o Matheus Pereira apareceu, o Matheus Pereira foi protagonista e ele protagonizou o lance do primeiro gol do Cruzeiro. Se nós falamos que foi o jogo dos golaços... Então, vamos lá então. Vamos começar com o técnico Leonardo Jardim. Uma grande vitória, uma grande virada, com os gols saindo ali de peças que foram buscadas nessa janela. Vitória em um jogo grande, né, diante de um adversário muito difícil, em que o Cruzeiro viveu ali determinadas fases no jogo e termina com esse grande resultado. Parabéns. Boa noite. Acho que foi uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipa que concorre por os mesmos objetivos do que nós, em termos do acesso à Libertadores. É uma equipa que também é recheada de bons jogadores. Era uma equipa que acho que a partir de 2014 o Cruzeiro não tinha ganho cá, na Bahia, e por todos estes fatores era um jogo importante. Em relação à primeira parte, uma primeira parte muito difícil, dar parabéns ao Bahia. O Bahia conseguiu nos pressionar, quase uma pressão em campo todo, isso criou-nos muitas dificuldades. Uma primeira parte muito difícil, a gente não conseguir explanar aquilo que é o nosso futebol. Na segunda parte retificamos algumas ideias e acho que melhoramos a sequência e acabamos de sofrer um gol, eu acho que já contra a corrente do jogo. Nessa altura tínhamos tido já 6 ou 7 cantos seguidos, livros laterais, tínhamos tido algumas situações mais no meio campo adversário, mas pronto, o futebol é assim, um grande gol também do Lucas e o Bahia a ganhar. O Bahia a ganhar, nós arriscamos colocar uma equipa mais ofensiva, com maior dinâmica, e aí, pela primeira vez na época, conseguimos tirar o pessoal do banco e virar o jogo, ganhar um jogo de virada. E isto para nós é importante, quer dizer que estamos a crescer, estamos a aumentar o número de soluções no plantel e estou muito satisfeito. Eu fico satisfeito quando a equipa marca logo de início e estamos a ganhar o jogo e depois controlamos, mas ainda fico mais quando conseguimos meter 5 atletas do banco e eles conseguem mexer no jogo, que eles também são pessoas que trabalham, têm atitude e merecem esta vitória como todos, não é? Mas deixa o grupo feliz. Mister, parabéns pela vitória. Sobre essa questão pontuada por você em relação a essas alterações, você, em outras oportunidades, falava, né, dessa importância de ter jogador que pudesse mudar, né, um pouco a cara do time dentro de campo. Queria que você falasse, né, dessa janela, o quanto isso impacta diretamente num resultado como esse e daquilo que você faz no dia a dia na Toca da Raposa. Acho que é um trabalho, se eu estiver equivocado, você me corrige, mas acho que é um trabalho em conjunto, né, de todo mundo. Com certeza, nós trabalhamos em conjunto todos os setores do clube, a técnica, a fisiologia, a recuperação, física, tática, toda a gente, e isso dentro de campo. Depois os jogadores, a gente prepara os jogadores para os jogos da melhor forma, mas é uma satisfação grande que a gente consiga colocar jogadores, e jogadores que entraram nesta janela são jogadores que têm umas características diferentes daqueles que nós tínhamos. Eles conseguiram dar um pedacinho ali de gás no jogo, de uma dinâmica diferente daquilo que normalmente nós tínhamos, e isso permitiu ganhar o jogo, claro, com a entrada também do Gabriel, que fez um grande gol, e nós estamos extremamente satisfeitos porque ele também o merece. E do Bolassi mesmo, nós não queríamos empatar e arriscamos tudo, arriscamos com o Bolassi, com o Gabriel, com o Arroio, com o Sinisterra, e arriscamos tudo, e acho que fomos recompensados pela nossa atitude de arriscar todas as nossas mais-valias ofensivas no campo. Jardim, é claro que o Cruzeiro vem de uma classificação grande para a semifinal da Copa do Brasil
e teria aquele desafio, né? Às vezes tá num jogo de mata-mata, tem uma diferença quando você retoma para um campeonato brasileiro. E o Cruzeiro segue muito bem neste Brasileirão aí, voltando a essa vice-liderança, passando o Palmeiras novamente. Até quando o Cruzeiro ele fica nesse entendimento de vocês, nessa briga por G4? Tem que esperar mais um pouco ainda? Ou, dependendo do cenário, faltando tantas rodadas, o que vislumbra ali com esse elenco que está encorpado hoje, Jardim? Eu acho que o nosso objetivo é muito claro. O próximo jogo será o mais importante, no Mineirão, no domingo. É aí que temos que estar a 100%. É importante também falar da fadiga que foi esta semana por causa do derby, jogadores na seleção, algumas viagens. E isso, com certeza, houve jogadores hoje que não tiveram o seu melhor rendimento. Mas também tem a ver com a fadiga acumulada. Mas também nós tínhamos de gerir aqueles que entraram, principalmente Arroio e Luís, que ainda não estão totalmente preparados para fazerem muito tempo, e nós sabíamos que o tempo limite era o máximo 30 minutos, conseguimos gerir as substituições deles. Se vocês repararam, no fim do jogo eles já tinham uma dificuldade de recuperar defensivamente. Prontos, mas foi bom para eles ganhar ritmo, foi bom para eles ajudar a equipa. E agora é recuperar, ter uma semana aqui para trabalhar bem e preparar o próximo jogo, que será o jogo mais importante para nós. Mister, sobre a entrada do Matheus Henrique, né? Você perde um jogador da qualidade e da liderança, que é o Lucas Silva, seu capitão, e aí tem o Matheus Henrique que fica um tempo inativo e volta aos poucos e faz uma grande partida também. A gente estava falando um pouco sobre a questão de elenco, e jogadores também que conhecem já, né, esse Cruzeiro. O Matheus que chegou ano passado e vai construindo essa história dele. Eu queria que você falasse um pouco também dessa confiança que você tem no grupo. Claro, a confiança e o elenco é isto, nós termos soluções dentro do grupo, porque sabemos que a época desportiva é longa, às vezes existem lesões, existem castigos. O Matheus já passou por um período de lesão, começou o campeonato, depois passou um período de lesão. Entretanto, o Lucas jogou mais, o Eduardo, agora o Henrique aos poucos já jogou no jogo com o São Paulo, voltou agora a jogar outra vez. Ele sabe que é um jogador importante da base. E como eu disse, a base não pode ser 11, a base é um grupo de jogadores que estejam disponíveis para aquilo que nós pretendemos. E aos poucos e poucos a nossa base vai crescendo e vai ganhando mais capacidade de solucionar quando alguns estão de fora. O Jardim, sem individualizar, mas individualizando os reforços que vocês buscaram, né? O Sinisterra de um lado e o Kenny, o Arroio do outro, né? Já dá uma alegria para o torcedor nas avaliações, né? Por tudo que vocês se movimentaram, pelo Pedro, o Cruzeiro que fez um investimento importante. Dá para o torcedor criar uma expectativa muito grande nesses dois atletas, como eles mostraram aqui hoje, uma primeira amostra, vamos dizer assim. Não, é importante salientar que nós fomos buscar os jogadores que faltavam no nosso elenco em termos de perfil. Nós não podíamos ir buscar mais um Wanderson, nem mais um Corista, porque este tipo de jogadores nós já temos, mesmo um Marquinhos, este tipo de jogadores já temos. A gente precisava de jogadores com outras características e fomos buscar estes jogadores características. São jogadores que ainda não estão totalmente em condição, porque estes jogadores são jogadores do Sinisterra, não fez a pré-temporada, ele começou agora, está com o sétimo ano. A gente tem feito um trabalho especial com ele para que ele consiga evoluir sem se lesionar, porque ele teve muitos problemas de lesões e toda a gente sabe disso e nós não queremos o lesionar. O Arroio, que é um miúdo também de 19 anos, teve um período na Turquia, mas também não jogou, não jogou, treinava e às vezes também não tinha muito tempo de treino, e os jogadores estão evoluindo connosco e vão ganhando condição, como outros, como já foi o Henrique. O Henrique só está a jogar agora 90 minutos porque em 4 ou 5 ou 6 jogos ele fez jogar 20, depois 30, depois já 45, e ele foi evoluindo em termos de capacidade e hoje em dia já consegue fazer 90 minutos, porque isto é uma situação normal, é um trajeto, e sei que os adeptos amanhã então já vamos meter este a titular no próximo jogo. Pode acontecer, pode não acontecer. O importante é a gente ter um encaixe, que é para que todos os jogadores sejam solução para aquilo que a gente necessita. Mister,
o quanto é importante, você falou um pouco dessa vitória ali na primeira resposta, mas o quanto é importante vencer uma equipe igual o Bahia, que você falava ali no início da partida, que também tem ambição, como o Cruzeiro, o quanto é importante um jogo desse, que foi difícil o primeiro tempo, como você destacou, nessa consolidação dos próximos jogos, aí pensando no Bragantino, pensando para frente, em tudo que vem aí na vida do Cruzeiro? Todos os jogos têm uma dificuldade grande. Não quer dizer que o jogo do Bragantino seja mais difícil ou mais fácil do que o Bahia. O jogo do Bahia é um jogo que historicamente, há 11 anos que o Cruzeiro não ganhava cá, mas eu já vos disse, a história também, não podemos meter a história nas nossas costas. Eu já falei sobre esta situação. O importante é o momento. O momento foi 45 minutos difíceis por mérito do Bahia, uma segunda parte melhor e uma remontada, como dizem os espanhóis, muito boa, que permitiu-nos ganhar os 3 pontos, deixar o adversário direto a mais 3 pontos do que estava no início desta rodada e continuar o nosso trabalho, claro, de forma humilde, com os pés no chão e séria, que a camisa do Cruzeiro é muito pesada e temos de ser sérios todos os jogos.